Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar nosso mini curso sobre a Lei Complementar 04. Nós terminamos aí o capítulo 1º, né? O capítulo 1º do título 3º, que fala sobre as formas de provimento. Nós falamos uma a uma e agora nós vamos falar do capítulo 2º, que é da vacância. Vamos falar da vacância. Professor, o que vem a ser a vacância, né? Gente, provimento é o quê? É a entrada no cargo. No provimento nós temos o quê? 4R, ANP, né? 4R, ANP são formas de provimento. Então está o cargo público, está lá. Tá? Então tem um cargo público, né? Ó, tem um cargo público. Então esse cara aqui é o cargo público. É isso que você deseja na sua vida. Ok? Cargo público. Você deseja ocupar um cargo público. Para você ocupar esse cargo público, é através do provimento. Certo? Do provimento. Que nós temos aí 4R, ANP, onde eu destaco N, que é a nomeação. Nomeação, que é sempre o originário, o resto são todos derivados. Agora, você tem casos de quê? De saída. Você deixa o cargo público, né? No caso de saída, nós temos a de vacância. Ou seja, o cargo torna-se vago, vacância. Então, temos o provimento e nós temos a vacância, né? Professor, e aí? Cara, o provimento tem muito mais detalhes, né? Tem o 4R, são situações específicas, né? Reintegração, recondução, reversão e readaptação, A de aproveitamento, tem disponibilidade, nomeação, para cargo em comissão, para cargo de cargo efetivo, tem o P de promoção, né? E tem a vacância. E nós temos algumas hipóteses de algumas ocorrências, né? Por exemplo, readaptação é um R, é o quê? Provimento, tá? Então você vai ocorrer tanto um caso de provimento e um caso de vacância. Tem algumas situações aí, mas a vacância é mais tranquila. Então, isso que vem a ser a vacância, o cargo vai tornar vago, né? E quais são as hipóteses de vacância, né? Vamos para os nossos estudos, né? Então, nós temos aqui o artiguinho 43 da Lei Complementar 04, nós temos aqui todos os casos de vacância. Vamos lá, vamos explicar um a um para vocês aqui. Exoneração. Tá? Exoneração, ela pode ser a pedido ou de ofício, cai bastante, nós vamos falar para vocês. Demissão, nós temos 2 casos de demissão, que a gente vai explicar, já expliquei para vocês, né, na reintegração. O que é demissão? Demissão é uma punição, tá? Então, a demissão aqui, existe a punição, tá? Você vai receber uma pena, você vai perder o cargo público, você vai sofrer a pena de demissão. Aí nós temos esses 3 casos aqui que eu vou explicar já para vocês. Vou dar um tempo aqui, que é ascensão e transferência. Temos a readaptação, tá certo? Readaptação. O que vem a ser a readaptação? Eu sou professor, eu tenho, o quadro é giz, tá certo? Por exemplo, exemplo. Sou alérgico ao giz, eu não posso desenvolver minhas atividades. Então, vou ser readaptado a uma outra função, tá? Uma readaptação devido a uma limitação física que eu tenho. Então, na readaptação, eu deixo o cargo de professor e vou ser readaptado no outro cargo, por exemplo, ao ser responsável lá pela biblioteca da escola, isso vai ser reabilitado, tá? Desculpa, você vai ser readaptado, tá? Temos a aposentadoria. O servidor vai para o seu tão sonhado descanso de aposentadoria. Posse em outro cargo inacumulável. Eu já falei um pouquinho sobre esse cara aqui para vocês. Lá no caso da recondução. O que esse cara aí, o que acontece? Você é servidor público estável. Tá? Você foi aprovado em outro concurso público. O exemplo que eu dei, eu era gestor governamental. Eu estudei, passei no concurso de fiscal. Tá? O ato de eu deixar meu cargo de gestor, eu vou pedir a exoneração, eu vou solicitar a vacância com esse motivo. Posse em outro cargo inacumulável. Por quê? Porque lá no cargo de fiscal, se eu for inabilitado no estágio probatório, eu vou ser reconduzido ao meu cargo anterior. Reconduzido é uma forma de provimento. Olha como o assunto vai fechando. Não tem jeito, cara. Se você assistir minhas aulas, você vai aprender isso de forma definitiva.
Outro caso que pode ocorrer a recondução, tá? Eu sou gestor, tá certo? Tomei posse no concurso de fiscal, eu era estável em gestor fiscal. Chegou lá um belo dia, apareceu o sujeito para ocupar minha vaga, o cara foi reintegrado, foi cancelada, invalidada lá a pena de demissão dele. Então, como eu declarei que eu estava no cargo posse inacumulável, entendeu? Eu posso voltar através do Instituto da Recondução. E o falecimento, bacana, tá? Ok, tá? O falecimento é um ato administrativo, bacana. Vamos lá. Então, nós temos aqui, tá? Essas hipóteses. O 1, o 2, tá? O 1, o 2, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º é igual lá na Lei 8.112. O que diz a Lei 8.112? Que essas são as formas de vacância. Tá? Então, nós temos aqui, o item 4 falava da ascensão. Tá? O item 5 falava da transferência. A ascensão e a transferência aconteceu o seguinte. A ascensão e a transferência, primeiro, foi declarado inconstitucional. Por quê? Porque a ascensão e a transferência ocorre o quê? Uma forma de provimento inconstitucional, porque você burla o concurso público. Professor, transferência, tudo bem. Eu sou gestor e vou ser transferido para o cargo de fiscal. Está errado, não pode. É inconstitucional. Para ir para o cargo de fiscal você pode, mas você tem que fazer o concurso. Aí. Então, seguinte, esse item 5 da transferência, esse cara aqui, ele é inconstitucional. No caso na Lei 8.112, além de ser inconstitucional, teve uma lei posterior que revogou esse dispositivo. Tá? Só que na Lei Complementar 04, esse dispositivo não foi revogado. Tá? Aí vamos lá. Acesso. Tá? O acesso, segundo a legislação, na legislação estadual, que a gente vai ler o acesso aqui, ele trata das funções de confiança. Tá? As funções de confiança, lá na Lei 8.112, é designação. Só que, para a função de confiança, não é ocupação de cargo público. Está errado. Ou seja, o legislador estadual pisou na bola aqui. E a ascensão, tá? Pela interpretação aqui, e pelas aulas anteriores, pelos dispositivos que nós já estudamos, a ascensão aqui, pela interpretação que eu faço aqui, equivale ao critério da promoção. Tá? Da promoção. Ok? Da promoção. Então, está aqui para vocês aqui as formas, né? Bacana? Vamos continuar. Então, esse aqui, na verdade, a gente já explicou bastante dispositivo disso aqui, a gente vai só reforçar. Tá? Então, é o seguinte, formas de vacância, exoneração. Não é punição, a punição é a demissão, a ascensão, no caso aqui, eu vou interpretar que o legislador estadual colocou conceitos de quê? Conceitos de promoção, que a gente vai ler o conceito de ascensão e promoção na Lei Complementar 04, transferência é inconstitucional, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Todas essas situações, o cara ocupa um cargo, ele vai deixar por uma dessas hipóteses, né? Na Lei 8.112, aqui está mais claro, inclusive toda a doutrina, todos os julgados diz respeito mais sobre a Lei 8.112, que é a referência que nós temos também. O que diz o artigo 49 da Lei 04? Acesso é a investidura do servidor na função de direção. Essa função aqui é a função de confiança, não é o cargo público, né? Não é o cargo público. E esse acesso aqui, lá na Lei 8.112, chama-se de designação. Tá? Designação, então, acesso à investidura do servidor na função de direção, chefia, assessoramento e assistência segundo os critérios estabelecidos em lei. Tá? É o acesso. Nós temos o cargo em comissão, tá? Que é o cargo em comissão é uma coisa, e nós temos o quê? A função de confiança. Então, acesso para o provimento das funções de confiança, segundo a LC 04. Já a Lei 8.112 chama-se de designação, ele vai ser designado. E olha só aqui, a ascensão
é a passagem do servidor de um nível para outro, sendo posicionado na primeira classe em referência ao padrão de vencimento imediatamente superior àquele que se encontrava na mesma carreira. Então, o cara está na carreira, ele está na classe A, vai para a classe B, por exemplo, né? Estou dizendo aqui uma forma de ascensão, ou seja, vou interpretar esse caso como um caso de promoção. Fechou? 10, né? Ou seja, conclusão. A Lei Complementar 04 precisa de uma atualização aí, com certeza, né? Vamos lá, dica para vocês. O que concurso pode ser cobrado? Gente, é muito simples. O examinador ele quer saber de você quando ocorre um dispositivo que ocorre ao mesmo tempo o fenômeno do provimento e da vacância. Ou seja, vacância, você deixa de ocupar um cargo para ocupar outro cargo. Quais são os casos? Primeiro, promoção. Tá? Rapaz, você está na classe A. Tá? Na classe A, por exemplo, tem 10 vagas. Tem 50 vagas. Na classe B, tem 30 vagas. Você sai da classe A e vai para a classe B. Readaptação. Eu dei o exemplo, o cara é professor, ele tá com limitações físicas, vai trabalhar na biblioteca, bibliotecário. Posso não acumular em outro cargo, eu sou gestor, passei para fiscal, eu vou pedir exoneração, ou seja, uma forma de quê? De vacância, e eu vou ocupar outro cargo, que é o provimento. Questão de concurso isso aqui. Bacana? Ok. Vamos lá, vamos falar de exoneração. Vamos falar tudo sobre exoneração e você pode ter certeza que a exoneração pode ser cobrada na sua prova em qualquer concurso. Exoneração, primeira coisa, não é punição. Tá? Não é uma punição. Tá? Não é uma punição. Exoneração de cargo efetivo. Tá? Exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Tá? A legislação estadual, no artigo 44, ele vai trazer os casos de exoneração para cargo efetivo. Tá? Professor, por que você está fazendo essa ressalva? Porque nós temos casos de exoneração para cargos em comissão. Para os cargos em comissão, nós vamos trabalhar em outro artigo. Nós vamos trabalhar outro artiguinho, nós vamos trabalhar agora é só para cargo efetivo. Duas hipóteses. Pedido. O que é pedido? Por vontade do servidor. Como assim, professor? No meu caso, tá? Eu era gestor governamental, eu pedi exoneração para me dedicar-me 100% ao magistério, que eu gosto de fazer é isso. Então, eu fui lá na repartição e fiz meu pedido de exoneração. Eu fui punido? Não, não fui punido. Na demissão, cara, você tem reflexos na demissão, você vai ter penalidades, consequências do seu ato. Uma das consequências é que você não pode fazer concurso aí por determinado tempo. Então, a exoneração do cargo efetivo ocorre a pedido ou de ofício. O que é ofício? Da vontade da administração. E aí nós temos aí no parágrafo único o rol de situações que será de ofício, né? Quais são as situações que serão de ofício. Bacana? Só adiantando um pouquinho. Nos cargos em comissão, a exoneração também dar-se-á através de a pedido e de ofício. O parágrafo único vai falar o quê? As hipóteses de exoneração, tá? De ofício. Primeiro, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Vamos lá, voltando ao estágio probatório. O sujeito tem 3 anos de estágio probatório. Nesses 3 anos ele vai ser submetido à avaliação de desempenho. E no final chegou à conclusão que o cara foi considerado insatisfatório, inapto. Aí ele vai ser punido? Não, ele não vai ser punido, ele vai ser exonerado. Ele vai ser exonerado porque é o famoso período de experiência. Então, o primeiro caso de exoneração de ofício por vontade da administração, é quando ele não foi habilitado no estágio probatório. A segunda hipótese, quando por decorrência do prazo ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo. Então está aqui para você. A gente vai ver no estatuto que uma das hipóteses de demissão, tá? Uma das hipóteses da demissão significa abandono de cargo por mais de 30 dias consecutivos. Então, o cara faltou o serviço 30 dias consecutivos, já configurou o abandono de cargo. Aí é o seguinte, tudo bem, cara. Eu falei para vocês que demissão tem consequências. Eu não vou aplicar para você, vou extinguir a punição da demissão, mas nesse caso do abandono de emprego, eu vou exonerar você do cargo. Pronto.
para amenizar. Não precisa, o cara não roubou, o cara não aprontou nada, certo? Está lá. A exoneração, nesse caso, já subentende-se uma punição. Ele perdeu o tesouro dele, que é o cargo público. Então, essa aí é a segunda hipótese de exoneração, segundo a LC 04. A terceira hipótese de exoneração, segundo a LC 04, é quando, tendo tomado posse, não entrar no exercício no prazo estabelecido. Voltando um pouquinho o assunto para vocês. Primeiro, o cara faz concurso público e ele é aprovado. Esse concurso público ele é homologado. Depois de homologado, segundo a LC 04, tem 30 dias para fazer a convocação. Mas eu já expliquei isso lá atrás. Aí o governador, vai te nomear para o cargo. Nomear, você tem 30 dias para comparecer à repartição e efetivar o ato de posse, assinar o termo de posse. Nesses 30 dias, se você não comparecer, se você não exercer esse direito seu, salvo nas situações de interrupção ou suspensão do prazo de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Só que aqui está falando outro. Você foi lá, assinou o termo de posse. Você tem quantos dias para entrar em exercício? 15 dias. Você não entrou em exercício em 15 dias, você será demitido? Não. Você será exonerado. Bacana? Exonerado. Então, a lei complementar 04 traz essas três hipóteses. Mas, como o nosso estudo ele é profundo, ele é complexo, ele é completo, detalhado, nós temos aqui mais algumas hipóteses no caso de exoneração. Vamos lá. Primeiro caso. For extinto o cargo ocupado por servidor não estável. Então, está lá. Você foi aprovado em concurso público, 1 ano você tomou posse, são 3 anos para a estabilidade, mais a avaliação de desempenho, só que nesse período, nesse primeiro ano, o cargo foi extinto. Não tem mais cargo. Como você não tem a disponibilidade, você não tem a estabilidade, você será exonerado. Professor, então eu tenho que ser aprovado no concurso público, tem 3 anos, eu contar no calendário, 3 anos, para você adquirir a sua estabilidade, porque isso não é pouca coisa, isso é muito importante. 3 anos. Comigo aqui, tá? Então está aqui, 3 anos, tá? Professor, nesse caso aqui eu sou estável, meu cargo foi extinto, você vai ser aproveitado ou colocado em disponibilidade. Já expliquei isso nas aulas anteriores. Segundo caso, o servidor não estável que esteja ocupando cargo que deva ser provido mediante reintegração de outro servidor anteriormente demitido de forma ilegal. Você foi lá, você quer fazer o concurso aí, cara, de professor, por exemplo, né? Foi aprovado para o concurso de professor, você não era servidor público, você está lá em 2 anos, professor tal, na sua matéria lá de matemática, na boa, um belo dia aparece um cara lá ocupar essa vaga, porque esse cara tinha sido demitido e ele teve a decisão invalidada de demissão, ou seja, retroage. Então ele vai ocupar o cargo anterior. Só que o cargo anterior você está lá. Como você não tem estabilidade, você será exonerado sem direito a nada. 3. Ocorrer insuficiência de desempenho de exoneração do servidor, que está no 41, inciso 1º, parágrafo 3º. O que significa esse cara aqui? Isso aqui é uma possibilidade que está na Constituição Federal, mas não está em prática nem no governo federal, nem no estado do Mato Grosso. Por quê? Porque a Constituição Federal disse que tem que ter uma lei complementar, regulamentação de exoneração por insuficiência de desempenho. E como não temos ainda, isso aqui é uma norma de eficácia contida, tá? Limitada, só tem efeito se tiver o quê? A lei complementar. Se não tiver essa lei complementar regulando, não vai ter eficácia. Então, por isso que não está valendo. Pessoalmente, eu acho que isso vai só enriquecer o serviço público, as pessoas vão se motivar mais. Então, não vai ser demitido. Demitido é punição, ele afrontou o quê? Os seus deveres, as suas responsabilidades, as proibições previstas no Estatuto. Então, ele será exonerado. E última hipótese de exoneração é aquela prevista no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição, que é por excesso de despesa com o pessoal. Né? Exoneração do servidor estável. Então é o seguinte, o Estado quebrou, tem que economizar, a lei de responsabilidade fiscal já traz essa previsibilidade, ele pode demitir o servidor público, também ele pode demitir não, ele pode exonerar o servidor público não estável. É uma das hipóteses. Inclusive, essa hipótese aqui
também tem casos também de servidor público estável, só que o estável vai ter direito aí à indenização de um ano trabalhado, né, uma remuneração de um ano trabalhado, que eu expliquei já isso lá atrás para vocês. Então, são essas hipóteses de exoneração de servidor efetivo. Todas elas, servidor não estável, não estável. Artigo 44, é isso? Opa, eu voltei aqui, né? Vamos lá. Exercício. FUB, CESP 2016, cargo de analista. Com base nas disposições da Lei 8.112, de 1990, julgue o item seguinte. Será exonerado de ofício, ou seja, pela vontade da administração pública, o servidor que, tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei? Exatamente. Então, o cara foi nomeado, ele foi lá, compareceu, assinou o termo de posse, fez o juramento, apresentou toda a documentação, e ele tinha 15 dias, segundo a Lei 8.112 e a Lei Complementar 04, para entrar em exercício, ou seja, trabalhar. Só que ele não foi, ele ficou de boa. Ele será demitido? Não. Será tornado sem efeito? Não. Qual que será o instrumento utilizado? Será exonerado de ofício. Não é punição, será exonerado. Então, a alternativa está correta. Artigo 46. Né? A exoneração de cargo em comissão dar-se-á. Pronto. No artigo 44, nós falamos a exoneração, tá certo, para o cargo efetivo. O artiguinho 45, ele traz as possibilidades de exoneração do cargo em comissão, tá? Lembrando para vocês que o cargo em comissão são aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, a autoridade competente para nomear, ele pode nomear qualquer pessoa dentro dos limites da lei, que se tiver alguma lei estipulando aí os requisitos, né? E ele pode exonerar a qualquer momento de acordo com a sua discricionariedade. Então, essa é a característica do cargo em comissão, que é diferente da característica do cargo efetivo. O provimento do cargo efetivo somente através de concurso público, tá certo? O provimento para o cargo em comissão, ele vai ser de livre nomeação e livre exoneração. 1. A juízo da autoridade competente, salvo nos cargos ocupados por servidores do plano de carreira através de eleições. Tá? Então, nós temos aí a autoridade competente, ele pode estar nomeando e exonerando a qualquer momento. Professor, carreira através de eleições. Existem algumas carreiras aí, algumas sugestões para o governador, que na qual ele tem o seguinte, eles fazem uma eleição e indicam uma lista tríplice. Então, ele pode estar lá, ele vai nomear, então tem esses aqui, salvo uma exceção. E 2, a pedido do próprio servidor, então eu fui nomeado no cargo de comissão, e ele não quer permanecer. Isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Já dei minha contribuição, quero cair fora. Eu vou fazer o quê? Exoneração a pedido. 3, em conformidade com o que dispõe a lei número 5.061. O que diz essa lei 5.601? Perdão, é uma lei que trata dos conselhos de órgãos de administração indireta do Estado de Mato Grosso. Ou seja, uma lei bastante específica. Essa lei ela está prevista, inclusive, no parágrafo único desse artigo. Lá diz assim, os cargos em comissão ocupados por servidores do quadro de carreiras eleitos conforme o artigo 134 da Constituição Estadual só poderão ser exonerados a pedido ou quando comprovado através de processo administrativo agir contra os interesses do Estado e da categoria que o elegeu. Tá? Então, você está dando uma proteção para alguns cargos que ocupam, que fazem parte de conselhos, né, de servidores ocupados de acordo com o artigo 134 da Constituição. Vamos lá no 134, olha aí. A direção das entidades da administração pública indireta, ou seja, é um caso bem específico de exoneração. Os caras vão estar ocupando o cargo em comissão, mas somente poderão ser exonerados aí, primeiro, a pedido, claro, ele vai pedir, e segundo, de ofício nessas condições. Ó. E seus respectivos conselhos ou órgãos normativos participarão obrigatoriamente pelo menos um diretor e um conselheiro representantes dos servidores eleitos, servidores eleitos por esses mediante voto direto e secreto dentre filiados de associação e sindicatos da categoria. Então, está aqui para você um caso bastante específico de exoneração em cargos em comissão, então, da administração indireta,
quando participam de conselhos, servidores públicos indicados pela categoria, tá? Pela categoria. Qual que vai ser o critério da exoneração de ofício? Aqui. Ó, a pedido, bacana. Ou quando ele, lá, na representação da sua categoria no Conselho da Administração indireta, ó, comprovado através de processo administrativo, tem que ter um processo, ele agir contra os interesses do Estado e da categoria que o elegeu. Então, ele poderá ser exonerado de ofício, ou seja, é uma proteção para esses que ocupam esses cargos. Pronto, terminamos aí mais uma aula de vacância e nós temos aí várias outras aulas aí para completar esse nosso grande curso. Vem comigo. Mesmo desacreditado, ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Frase de concurseiro, cara. Cara, mesmo ignorado, você, olha, o que tem de gente para empurrar a gente para baixo, cara, não tem limites, cara. Não tem. Eu sempre falo assim, o cara que não desiste, o cara que vence é aquele que não desiste, porque se ele não desiste, se ele caminha, se ele avança, ele vai conseguir. Concurso público é isso. Os alunos, preste atenção, que não desistem, pode ter certeza que eles vão ser aprovados. Um dia vai chegar a vez deles. Agora, se o cara desistir, lógico, nunca vai chegar a vez dele. Essa é a teoria, cara. Nunca desistir, determinação, foco, motivação, que chegaremos lá. Estamos juntos. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.